dia. A paz do Senhor, meus queridos, que alegria poder estarmos juntos outra vez para dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Se inscreva no nosso canal Família na Arca, deixe o seu like. É muito bom poder contar com amigos maravilhosos como vocês, que nos acompanham carinhosamente, que passam para os seus amigos, para a sua família, as mensagens. Jesus sempre está falando. Às vezes uma mensagem muito simples, mas recebemos testemunhos de que Deus falou para alguém. Isso é maravilhoso. Sejamos canais de bênçãos em nome de Jesus. Quero ler um versículo somente em Provérbios 25 e versos 28. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Que palavra maravilhosa! Essa palavra de Deus vem dizer-nos sobre as circunstâncias, sobre os problemas que o homem descontrolado enfrenta. Vem nos falar aqui de autocontrole. O homem que não sabe controlar-se é como uma cidade derrubada. Mas como se controlar em meio a tantas ameaças? Como viver controlado, viver uma vida normal, interagir como se nada tivesse acontecendo diante de tantas ameaças, de tantas turbulências? Amados, nós olhamos para Jesus no auge da cruz, no sofrimento terrível, tenebroso. Ele contemplava aquela multidão que lhe ameaçava, que lhe torturava, que lhe humilhava. Ele dizia: Pai, perdoa estes, porque não sabem o que fazem. Então é preciso, na hora do sofrimento, na hora da dor, aprendermos a ser comedidos, controlar os nossos anseios, controlar os nossos ânimos. E o controle é um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Frutos do Espírito, Paulo vai nos falar lá em Gálatas 5, 22, sobre frutos do Espírito, levando-nos a entender que o autocontrole, o controle próprio, é de quem produz frutos do Espírito. Graças a Deus. E hoje, amados, eu quero falar um pouquinho, de forma muito sucinta, sobre o descontrole dos nossos irmãos na política. Não é um momento atípico, porque acontece a cada 2 anos, mas agora estamos vivendo um momento diferenciado, quando as pessoas já não temem mais fazer políticas públicas de qualquer forma e agridem outras pessoas e se exaltam e ferem pessoas, machucam. Meus queridos, é preciso que nós, como cristãos, consigamos exercer o autocontrole, o domínio próprio. Porque, amados, a política vai passar. Depois do dia 15 de novembro, uma nova história se instala, novas pessoas ocuparão novas cadeiras e a política passa e sobram arranhões, tristezas, feridas, corações sangrando, ódio, raiva, ressentimento, muitos irmãos, até entre família, que nunca mais serão os mesmos depois da política. As pessoas ganham, conseguem se eleger, vão exercer o seu sacerdócio e os irmãos que ficaram arranhados serão simplesmente entristecidos por todo o tempo e arrependidos porque não conseguiram ser controlados. Meus amados, eu deixo-vos uma advertência. Tudo passa, só Jesus é eterno e nós estamos aqui na terra por um tempo. Somos peregrinos em terra estranha. Cada dia urge a necessidade de sermos diferentes. Então, façamos diferença nesses dias.
Trata aquele que é teu inimigo político como se não fosse. Afinal, você está defendendo um homem. É hora de defendermos Cristo. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós encontramos aqui em Atos, no capítulo 24, nos versos 24 e 25, quando Paulo é levado na presença do governador Félix, Paulo começou defendendo o Evangelho, defendendo Cristo, defendendo a verdade, e Félix ficou tão atemorizado, ele ficou tão perplexo quando viu o controle, o autodomínio do apóstolo Paulo, que ele, apavorado, disse: olha, vamos parar por aqui a audiência e eu te procuro depois para continuarmos, porque ele perdeu o argumento. É assim, amados, que nós cristãos precisamos proceder nesses dias difíceis. Confrontar o outro com a palavra de Deus, com as verdades cristocêntricas, e não sentar com os nossos irmãos ou com outras pessoas que às vezes não são nem cristãos para falar do tal político, do determinado prefeito, do vereador, que é terrível, que é mau. Vamos orar por ele. Eles precisam tanto das nossas orações. Eles podem contar com o apoio de homens nobres, de empresas, de pessoas ricas, abastadas, mas eles só contarão de ajuda espiritual com a nossa oração. Então, nós somos luz do mundo, sal da terra. Vamos abençoar a nossa nação, abençoar o nosso povo, abençoar os candidatos, orando por eles e comedidamente fazendo o que for preciso pelo nosso país. Você que é cristão e é candidato, porte-se como se tivesse escondido atrás de Cristo. Não se compare a outro qualquer, porque afinal você é representante de Deus. Amados, os dias são difíceis, os dias são turbulentos e nós estamos nos acostumando a ser parecidos com o mundo. Esquecemos às vezes que o nosso alvo é Cristo, o nosso foco é os céus, e não podemos de hipótese alguma perder o nosso foco. Quem torna-se muito íntimo, muito amigo do mundo, a Bíblia nos afirma que torna-se inimigo de Deus. Então, o meu conselho é: vamos buscar, esforçar-nos a manter nosso domínio, autodomínio, ter autocontrole, sermos diferentes, controlados na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de recepcionar aquele outro que às vezes não é o nosso amigo político, ele é diferente de nós politicamente. Nós somos políticos também, como cristãos, mas vamos mostrar diferença neste momento, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Um beijo grande, meus amores. Fiquemos escondidos em Jesus Cristo, lembrando que onde estivermos, você está no comício, numa carreata, você está tratando de negócios, em reuniões particulares, lembre-se, o Senhor está te contemplando. O Senhor está nos vendo e Ele mesmo afirma-nos em Mateus 12 e verso 36, que de todas as palavras ociosas que dissermos, iremos prestar contas diante dele no grande dia do juízo. E no verso 37 ainda diz assim: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Vamos ser justificados por Cristo Jesus, andando como Ele nos ensinou e sendo parecido com Ele em toda a nossa maneira de viver. Sintam-se abraçados, eu estou orando por vocês, na certeza de que a vitória é nossa, em nome de Jesus.